pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Batshuyi Talks, agora aqui com meu amigo Fredi Rabá. Ei, Fredi! Como é que você está, Ricardo? Obrigado, tudo bem? hein? Imagina. Sua agenda eu que agradeço. vindo para cá. Por favor. Você chegou recentemente de Los Angeles? Eu cheguei... Eu saí de Miami no furacão. Ah! Eu estava lá, meu voo saía 8h20 para cá. E tava todo aquele desespero do furacão, todo mundo falando aquela bagunça toda. Eu falei, gente, vamos cancelar meu voo. Liguei para a Latam, nada de cancelamento. Cheguei no aeroporto, 90% dos voos cancelados. O meu tava lá, bonitinho. Que bom. Fiquei esperando. Bom, nada de chuva. Entrei no avião, todo mundo se preparando. Entrei no avião. Quando sentei na minha poltrona, olhei pela janela, começou uma garoinha. O avião levantou, tô super acostumado com turbulência assim, né? Primeira vez que eu peguei turbulência assim. Nossa! Mas tudo ótimo. Foi assim até passar as nuvens. Aí voo tranquilo. Cheguei quinta-feira de manhã aqui. Então, coragem, né? Depois eu morei lá um tempo. Depois de você morar lá, você viver com furacão. Acha que tem um pouco de sensacionalismo? Eu brinco um pouco, né? Eu falo, na época que eu morava lá, o patrocinador do Weather Channel era o Home Depot. Então é isso, é business. Você vai nos mercados, prateleiras, parece que está na Venezuela, tudo vazio. Você vai para o Home Depot, não tem mais nenhuma madeira, todo mundo tirou todas as madeiras. Então, movimenta a economia. As crianças adoram porque ficam 10 dias sem aula. Então vão para a Disney, vão fazer outra coisa. Olha então, só. É uma rotina. Para quem mora em Miami, o furacão ele é quase que quando neva muito numa cidade europeia. É uma nevasca forte. Que interessante. Claro que quando tem as inundações, aí perigoso, é uma desgraça. Né? É desgraça, né? Porque perde tudo, é como fogo, ou como tornado. Mas eles estão preparados, né? Não é que nem o brasileiro que ainda se passar isso aqui do jeito que está, né? Então... Uma chuva derruba tudo. Eu ia até brincar, né? Eu achei que o furacão era lá, cheguei aqui, meia hora de chuva, tem bairro que está sem luz até agora. É impressionante, né? É chocante. É chocante. Fredi, eu queria dar de presente uma squeeze aqui da Le Creuset. Que legal, não precisava. Para você usar. E, inclusive... Bárbaro. É legal para você tomar aguinha junto comigo legal. Aqui. Ótimo, porque a gente fala muito que dá sede. Linda cor. Você conhecia esse produto, não? Deles? Não conhecia deles, eu conheço. Essa garrafa, não sabia que eles faziam também. Legal. Fantástico, com a cara, com a pintura das panelas deles, está muito legal. É legal, muito né? obrigado. Imagina. Já vou estrear agora. Tem água? Tem água já. Eu já vou estrear agora. Já colocou água para funcionar. Água geladinha. Te acompanho agora, melhor ainda. Que legal. Você deu uma dica bacana para mim, agora eu vou começar a colocar o nome das pessoas. Aqui está o Sol VIP Batshuyi, achei legal. É que assim, dá muito mais trabalho você colocar o nome da pessoa que ganha, mas é sempre... é mais legal, né? Você valoriza o produto, na verdade você está valorizando o presente que você está dando. Sim. E a pessoa, muita gente pensa assim, mas eu coloco o meu logo, a pessoa vai sempre lembrar de mim. Mas não. O nome da pessoa. O nome da pessoa. Ela pode até lembrar, mas ela pode dar para alguém. Ela vai saber quem deu, né? E ela pode dar de presente para outra pessoa. A hora que ela ganha com o nome dela, aí é do coração. Aí é do coração. Muito legal. Eu vou te contar um segredo por que eu não coloquei o nome das pessoas. Porque tem algumas pessoas que furam comigo. E aí o que acontece? Aí eu tenho que correr atrás e de última hora eu consigo, entendeu? Então eu coloco o nome do... Mas faz parte. Fredi, agenda corrida. Eu estava fazendo as contas aqui, eu te conheço já há 18 anos. Poxa, eu até achei que fosse mais. Não, quase 20 anos. Não, 20 anos, eu acho. 20 anos estava fazendo as contas. Porque desde a Wish Report... Wish Report. Wish Report. Quando você liderava a Montblanc. Ficava na frente da Wish. Eu me lembro. Meu escritório era no edifício da Com, vocês estavam... Atravessava a rua, estava na Wish. Você sempre trabalhou com luxo, né? Então, você sabe que não. Eu comecei a vida trabalhando com... O que eu sempre gostei na minha vida foi comércio. Comércio exterior era um troço que sempre me apaixonava. Eu comecei a vida vendendo aço para Oriente Médio, África e América Latina. É mesmo? Me lembro, assim, com 20 e poucos anos, eu resolvi sair para uma viagem quase que de caixeiro viajante
pelo Oriente Médio todo. Então eu comecei no Chipre, Jordânia, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã, Iêmen. Iêmen hoje está naquela guerra civil, na época não estava, ainda era um mercado. Que legal. Meu maior cliente ficava no Sudão. Olha onde é que está o Sudão hoje, mas infelizmente na época era um grande cliente. Então, eu sempre gostei muito de comércio exterior. E daí da exportação, de repente o Brasil começa a abrir suas fronteiras. A gente esquece disso. Eu, às vezes, fico até com medo de falar, fica parecendo que você é um dinossauro nessas horas, né? Mas a gente esquece que o Brasil, até 87, era um país fechado. Mas como fechado? Você pega os jovens que não viveram essa época, como fechado? Fechado quase como a Coreia do Norte. Não tinha produto importado aqui. O carro era fabricado, só tinha carro fabricado no Brasil. Então era a Chrysler, que tinha os Dodge Dart, Dodge Polara, você tinha a Chevrolet com Opala e Chevette. O Fusca, né? Você tinha a Volkswagen com Fusca, Brasília e Passat. Kombi. E você tinha Kombi, e você tinha a Fiat com Fiat 147. Era isso. Isso era o Brasil. O nosso carro mais luxuoso, quando começou a abrir a importação, era o Opala Diplomata. Um projeto da década de 60, o Opel Rekord, na Alemanha. E aí, daí vem uma bandeira que eu sempre carrego, que é a defesa do comércio exterior. Muita gente fala, não, nós temos que proteger a nossa indústria. Bom, o Brasil tenta proteger a indústria desde a década de 60. Cadê a indústria brasileira? É igualzinho a filho. Filho protegido dá errado. Você tem que botar na rua. Na rua. Você tem que botar para aprender, para experimentar, para viver, para competir. Você protege muito, fica folgado, fica tranquilo, não faz nada. E a indústria aconteceu isso. Que me perdoem meus amigos industriais, eles são heróis. Eu admiro muito eles, porque eles hoje moram num país com uma dificuldade enorme para você ser um industrial, quer dizer, um investimento brutal, um monte de impostos que você paga, mas a indústria sofreu e a indústria brasileira, infelizmente, hoje é obsoleta. Por quê? Por essa defesa enorme que a gente tem, impostos altíssimos, que a gente acha defender a indústria, mas não está. A indústria está simplesmente deixando de ser capaz de concorrer, e aí ela precisa de mais imposto para proibir os outros de entrarem, mais dificuldades para os outros entrarem. E o comércio exterior, o Brasil é um país grande, né? 200 milhões de habitantes, 210, 215 milhões de habitantes, mas o mundo tem 8 bilhões. Quando você se fecha, você fica limitado aos seus 200 milhões de habitantes. Quando você se abre, você está aberto a 8 bilhões de consumidores. Porque é uma via de duas mãos. Não existe essa história de você falar assim, não, eu vou só... Gente, o Brasil é um grande exportador, sempre tem superávit. Por quê? Porque nós somos um país agrícola e o mundo precisa da gente. A gente podia ser muito mais do que isso. Sim. A gente teria condições de ser um grande fornecedor de produtos acabados. A gente só fornece matéria-prima e produtos agrícolas. Então, um dia, e eu espero ainda estar no ramo de comércio exterior, nós vamos ver o Brasil mais pujante. Por quê? Porque se abriu ao comércio. Eu acho que a gente tem hoje bons exemplos quando você vê essa insistência do Brasil, que é muito boa, de ratificar o acordo bilateral com o mercado comum europeu. Esses acordos são importantes para o Brasil, porque você abre o país para a economia europeia, quer dizer, você passa a vender para uma economia que exige produtos de alta qualidade. Na hora que você faz isso, sim, eles vão vender para cá também, mas a gente sabe que a produção lá é mais cara que aqui. Então o Brasil tem condições de se manter superavitário, de continuar ganhando cada vez mais, mas mais que isso, aumenta as trocas. Quando aumenta a troca, você emprega mais, você vende mais, você cresce mais. Então, sempre fui um defensor do comércio exterior. Esse sempre foi o meu negócio. Entrei no mercado de luxo, por acaso. Em 89, começou a importação brasileira. Eu me lembro, na época, você tinha que ir atrás de cotas de importação. Você estudou onde? Eu estudei no colégio ou faculdade? O colégio, pode falar. Meu colégio fechou já, era uma escola que eu adorava, ficava na Bela Sintra, chamava Externato Nossa Senhora de Lourdes.
Então, fechou há muito tempo. E a faculdade? Faculdade fiz FAP, fiz engenharia na FAP. E comecei a trabalhar Você é já... engenheiro? Sou engenheiro. O que? Engenheiro do quê? Metalurgista. É. Se precisar um dia que alguém te construa um forno siderúrgico, fala comigo. Você nunca usou isso? Nunca usei e não vou lembrar como fazer. Mas você gosta de fazer conta? Nem lareira eu vou saber fazer. Adoro números. Você gosta de números. Adoro matemática, adoro números, adoro ciências exatas. Todo Sempre engenheiro gostei também, disso. Admir, tem letra bonita, sabia? Nossa, eu devo ser uma exceção. Por um grande problema. A gente escreve muito pouco hoje, né? Hoje não mais, né? Não é? Assim, você antigamente falava, não, eu quero... Você tá com uma linda Montblanc, eu falava, pô, eu quero assinar, Eu vou escrevo usar isso ainda, daqui viu, para o Fran? contrato. Eu escrevo. Mas pensa o seguinte... Mas eu sei que a maioria já... Assinatura de contrato, certificado digital. Já é digital. Ninguém mais faz nada. Cheque tinha antigamente, não tem mais cheque. Você vai... Acho um alívio. Então, cartão de crédito, passa ali, bota a senha. Tá mais fácil, tá mais fácil. Tá bem mais fácil. Então, assim, a gente escreve cada vez menos. Agora a gente tem foguete que dá ré, né? O mundo tá... Você viu o foguete do Elon Musk agora? Não existia aquela frase que foguete não dá ré? Agora mudou. Agora o foguete do Elon Musk deu ré e pousou. Impressionante. Então muita coisa está mudando. Tá mesmo, né? E aí você estava falando, então, eu tava comentando. Como que você entrou nesse mercado de luxo? Então, aí eu montei a minha empresa de importação, consegui uma cota de importação, mas era jovem, não tinha espaço para poder fazer grandes armazenagens, nem nada, estava engatinhando ainda na vida de empreendedor. E eu comecei importando isqueiro. Muita gente fala, isqueiro, para que é isso? Na época, fumar era chique. Estamos falando em 89. 89, fumava-se nos aviões, dentro dos restaurantes. É mesmo, né? Era autorizado. Imagina, era chique fumar. Hoje todo mundo acha horrível. Na época era chique. Então você entrava num restaurante, você era chique se você tivesse um maço de cigarro importado, você botava em cima da mesa com um isqueiro Estée Dupont em cima. Isqueiro que você fazia abrir, ele fazia clink, ele tinha um barulho de sino, era característica dele, da construção super bem feita. Eu comecei importando isqueiro. Olha só. E aquilo vendia muito, muito bem. A gente pensa hoje, a gente primeiro pensa no isqueiro Zippo, no isqueiro Bic, a gente pensa que isqueiro é uma coisa barata. Na época, isqueiro era uma coisa cara. Se você for trazer o valor daquela época para um isqueiro de hoje, a gente está falando de um isqueiro de 15 mil reais. Então, assim, é um isqueiro quase no preço de um relógio. Um relógio mais barato, mas quase no preço de um relógio. E isso era um mercado pujante na época. Isqueiro, acessórios de fumantes, tudo isso vendia. E um dos acessórios do isqueiro, que vinha junto com o isqueiro, combinava com ele, era a caneta. Uma caneta. Então você tinha o isqueiro Dupont e tinha a caneta que acompanhava com o mesmo desenho. Então, se você queria ser mais chique, ainda você tinha o isqueiro. Dupont é francesa, né? Dupont é francesa. Mas ela depois pertencia a uma família francesa e depois foi vendida por um grupo chinês e perdeu um pouco desse savoir-faire francês. Aí o próprio fumo perdeu, né? E o concorrente da Dupont era a Dunhill. Dunhill, que hoje no Brasil se lembra, às vezes, outra de cigarro. Mas a Dunhill, ela praticamente foi a base do que é hoje o grupo Richemont. A Dunhill tinha os isqueiros, também tinha as canetas. Mas apenas as canetas Dunhill eram feitas no Japão, por uma empresa chamada Namik, que quando tinha vendas, não entregava as penas para a Dunhill perdia a produção. Aí a Dunhill falou, vou comprar uma fábrica aqui na Europa mesmo, para não ter mais problema de produção. E na época você tinha, as grandes eram a Parker, a Cross, a Schaefer, e a Montblanc, que no passado tinha sido legal, estava pequenininha, estava com a família ainda fundadora, e eles compraram a Montblanc para fazer as penas das canetas Dunhill. E botaram lá dentro um executivo que eu considero o primeiro gênio. Foi o primeiro gênio que eu conheci. Graças a Deus, vários gênios na minha vida, mas assim, um dos grandes gênios que eu conheci na minha vida. E esse sujeito, ele soube transformar a Montblanc de um concorrente da Cross e da Parker numa marca de luxo. E aí eu comecei, na época, os Yuppies eram assim, o americano que tinham mais dinheiro na época. Então o Yuppie, ele tinha sempre um Porsche,
usava uma caneta Montblanc. Eu falei, bom, se o Yupp está usando uma caneta Montblanc nos Estados Unidos, vai pegar no Brasil. E aí comecei também a importar a caneta Nossa, eu Montblanc. lembro dos Yuppies. Você lembra? Lembro disso. É isso aí. Tinha Escort. Tinha. Não é? Aqui no Brasil No Brasil, um Yuppie tinha aquele Escort amarelo. Tinha o Escort XR3. Isso, é isso aí. Ganhava dinheiro. O Yupp era o cara que ganhava dinheiro na bolsa. Até hoje, se a gente for pensar, você tem um tipo de Yuppie. Mas assim, na época, esses caras ganhavam muito dinheiro. Ganhavam. E aí comecei a importar Montblanc para o Brasil e foi um baita sucesso. Tamanho sucesso que, quando a Montblanc quis, na época, assim, eu importava Dunhill, Dupont, Montblanc, vários produtos, tinha outras marcas menores também. Aí a Montblanc ela falou, não, a gente está à procura de um distribuidor exclusivo para o Brasil. Falei, opa. Sou eu. Sou eu. Não, mas a gente tem mais outros 14 candidatos. Caramba. Eu falei, não tem problema, vamos lá. Fiz, na época, um business plan desse tamanho. Nada como você ser jovem, né? Você tem um estômago da... Fiz um business plan desse tamanho para eles. Estava concorrendo com marcas grandes, com empresas enormes aqui no Brasil. A Gaster era um dos concorrentes na época. E acabaram escolhendo você. Eu. Parabéns. E daí foram 23 anos de trabalho com eles, a convivência do lado desse, Nossa, é muitos desse anos, gênio. não? Muito, 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 muito tempo. Nem eu, quando eu olho para trás, falo assim, gente, 23 anos. Se eu botar 23 anos para frente aqui, não sei nem onde eu vou estar. Já vou ter dobrado o cabo, né? Imagina. E aí, então foram, assim, 23 anos nesse mercado. E, assim, antes do mercado chamar mercado de luxo. Não existia... Não, eu acho que você época, foi um dos... A sua atuação foi precursora, né, para esse mercado desabrochar. Não existia... olha, para você ter uma ideia, se eu não me engano, acho que a Louis Vuitton veio para o Brasil em 91. Pô, já estava em 89, 88, já estava começando a arranhar esse mercado. Não, então, a Louis Vuitton foi a primeira. Acho que veio através da Daslo, não veio? Não, veio antes. Louis Vuitton veio sozinha, veio como subsidiária já naquela época. Você tinha a Cartier, que estava também a mais. A Cartier tinha fábrica em Manaus. Eles produziam artigos de couro em Manaus e faziam aquele relógio, o tanque deles, que eles chamam de Le Mans de Cartier. Faziam em Manaus esses relógios. Então, assim, o Brasil sempre teve essa ideia de querer trazer todas as indústrias para cá. Isso sempre foi uma coisa, quer dizer, você vê que eu já falei agora há pouco, estou repetindo, e eu já ouvi várias vezes, mas por que a Louis Vuitton não produz aqui no Brasil? Por que a marca tal não faz relógios aqui no Brasil? Porque a marca tal. Por que a Tag Heuer não faz relógios no Brasil? Porque o relógio de luxo, ele é feito na Suíça. Sim. Você não vai ter relógio de luxo feito nem no Paraguai, nem em Manaus, nem em São Paulo, porque a indústria de relógio de luxo está na Suíça. Nem no Japão, nem na China. Tem que ser feito na Suíça. A mesma coisa... virou um polo, né? Mas, assim, para o relógio é isso. Para couro, todo mundo sabe, couro é Itália. Pode ser na Espanha, já não é mais tão legal, e pode ser na França. Mas, assim, se o couro não for feito em um desses 3 países, seguindo tradições milenares da época que eles faziam as selas de cavalos, não é couro de luxo. É engraçado isso que você está falando, Fred. Agora está refletindo, por exemplo, né? Relógio Suíça, couro Itália, França perfume. Itália e França. Itália e França. Vinho, França. Também. Mas, pô, tem vinhos ótimos na Austrália, tem vinhos ótimos nos Estados Unidos. Gente, tem. Mas o vinho bom é o francês. O couro... Vinho ou champanhe? Champanhe só existe da região de Champagne, né? Não pode nem usar o nome em outros lugares. Vira espumante em outros lugares. Espumante. Então, assim... Agora, muita gente fala assim, não, mas eu quero ter a fábrica aqui. Gente, eu acho que a gente tem que se especializar naquilo que a gente tem maior potencial de geração de lucro, de emprego, de tudo isso. No mercado de luxo, não adianta. O Brasil ele hoje tem um potencial. Quer dizer, vou pegar um exemplo. Vamos fabricar Lamborghini no Brasil? Não, né? Vai adiantar fazer Lamborghini no Brasil? Não vai. Vamos fazer um carro médio no Brasil. Um carro que você consiga ter
uma massa de consumidores para aquele projeto ir para frente. Você não vai querer fazer o Porsche no Brasil. Não vai funcionar. Porsche é feito na Alemanha. Na Alemanha. Ah, mas a Mercedes montou uma fábrica no Brasil. Perfeito, é uma montadora. Você tem nos Estados Unidos, você tem em vários lugares. Mas assim, não adianta você querer fazer uma montadora de relógio. Não funciona. Se a TAG quisesse montar uma filial aqui, você acha que não... Para fabricar relógios? Não rola. Não rola. Não rola. Nenhuma das marcas suíças querem fazer uma coisa dessas. Porque se o relógio não tiver o Swiss Made, ele não está no mercado de luxo. Isso não é uma coisa que o Brasil fez, não é uma coisa que eu fiz. Isso é uma coisa que foi feita por 200 anos, 300 anos. Virou lei, né, também. É tradição. Assim, isso, exatamente. É a mesma coisa você pegar... Você já foi na fábrica da Louis Vuitton? Você vê ali aquele velhinho, lisa o couro. Gente, a gente não tem. Não é que a gente não tem tecnologia, a gente não tem a tradição para fazer uma coisa dessas. Porque isso não é mais tecnologia. Tecnologia é o carro elétrico. Não, a gente não tem a tradição para fazer isso daqui. Você não tem... Eu me lembro, na época da Montblanc, você tinha para fabricar as penas, 90% eram senhoras. Olha. E eles explicavam que era por causa da sensibilidade maior das mulheres. E uma mulher, uma senhora dessas, para estar apta a fazer uma pena, ela passava 4 anos estudando. Então, assim, você não consegue fazer isso de uma hora para outra. É uma seleção muito grande, é um treinamento muito grande. Então, o mercado de luxo tem essas coisas. E é isso que valoriza ele. Entendi. Sensacional. Então, assim... Então, por isso que eu digo, eu acho que... Que nem a Le Creuset não é feita no Brasil. Não. Isso aqui não é feito no Brasil. Provavelmente isso aqui vai ser feito na China. Ou talvez na Europa. Eles devem ter os produtos mais sofisticados, eles devem ser feitos na Europa. E aí volta aquela história. Gente, quanto que o Brasil consegue exportar para o mercado comum europeu? Quanto ele exportaria mais se a gente tivesse esse acordo comercial ratificado? Já há 20 anos estamos lutando por esse acordo e toda hora aparece um empecilho. Agora parece que eles estão empolgados em fazer isso ser ratificado ou até o final desse ano, começo do ano que vem. Eu estou na torcida por isso. Acho que para o Brasil vai ser uma enorme vitória. E para o mercado como o europeu também. Você aumenta as trocas. Quando você aumenta as trocas, você emprega mais gente, você produz mais. E o que a gente precisa aqui? Emprego. Bastante, né? E aí eu queria que você me contasse um pouquinho dessa sua... o que você criou na Montblanc e como foi seu desligamento? Uma das coisas que eu aprendi, o brasileiro ele não gosta de produto mediano. Você quiser trazer um produto médio, não vai fazer sucesso, porque o brasileiro é muito exigente. Ele aprendeu a consumir, ele gosta de luxo. Você traga o que tiver de melhor. Não traga o produto... Eu me lembro, uma época que a gente estava lá, eles lançaram uma canetinha que era metade do preço da Meister Stuck. Chamava Sinium. Ela é fininha, não tinha nada a ver. Eles falavam, não, inspirado no design Bauhaus. Eu falava, gente, ninguém está nem aí se o design é Bauhaus ou não é. Montblanc tem que ser essa gordinha mesmo. Não, mas é metade do preço. E, na cabeça europeu, metade do preço o brasileiro vai comprar. Não vai. E eu quebrei o pau, não quis trazer para o Brasil. Aí consegui que eles aceitassem que eu trouxesse só para as boutiques. E mesmo nas boutiques, no começo me obrigaram a expor o produto. E eu consegui mostrar para eles que a exposição do produto atrapalhava a venda dos produtos mais caros. E aí eu consegui finalmente ir encostando, até a hora que eu botei dentro da gaveta. Então, eu só vendia aquele produto para alguém que fazia questão daquele produto, entrava na loja, não via e pedia. Se não, a primeira caneta era Meister Stuck. Então, assim, não adianta você falar, vou trazer produto. E você vê isso aqui na indústria automobilística muito parecido. Você pega alguns fabricantes, falam, não, o Brasil é um país que tem... É um país mais pobre, vão mandar o carro pelado para o Brasil. Vende? Não. O que vende? Carro caro.
Olha que Qual o único interessante. país do mundo onde você vende mais Porsche que Mercedes, mais Porsche que BMW, mais Porsche que Audi? É o Brasil. E não que venda pouco. Você pode dizer que o Brasil vende mais Porsche do que a Bélgica. Então, por quê? Porque o brasileiro ele quer consumir o que tem de melhor. Não traga o produto meia boca que não vai vender. E por que a gente tem essa visão lá fora? Por que Que eles têm essa desculpa, visão? Porque eles gostam de generalizar. Eles acham que o mundo é todo igual, que assim, você tem que ter produtos adequados para cada tipo de consumidor. E como o Brasil é um país com uma renda per capita menor, vamos mandar um produto de valor barato. mais baixo. Não funciona. Olha, Não funciona. Estou cansado de ver marcas fazerem isso e errarem. Pegue o suprassumo da sua linha de produção. Olha, isso que gente, você vai- dicas importantes de Fredir Rabá. Aliás, eu esqueci de falar, Fred, essa é sua câmera quando você quiser falar. Legal, desculpa, estou olhando mais para Não, você não, aqui, pode olhar. estamos batendo Não, papo, só mas você. assim, isso aqui, eu posso dizer, se falar assim, Fredi, em quantos anos você tem de mercado de luxo? 35 anos. Qual é a maior lição desses 35 anos? É essa. Essa é a dica vai, $1 milhão. De $1 hoje é milhão de pequeno. dólares. Não, $1 milhão já ficou valor pequeno, ninguém mais acha graça. Mas não tem é- a dica não, de $1 bilhão. gente, Pronto. Gente, não é. $1 milhão não é nada. Isso, o cara não compra, você não compra um apartamento em Miami. Não compra Então, mais. nem aqui Nem direito. aqui, você não compra mais nada com $1 Então, milhão. é a dica E, aliás, ter $1 milhão não é ser rico mais. para nós brasileiros não é, mas tem gente que acha que $1 milhão a gente é rico. Pois é, não é, gente. Pois é. Então, assim, aqui eu resumiria o grande aprendizado que eu tive. Não tente trabalhar meia boca. Trabalha com o que você tem de melhor. O brasileiro gosta disso. Isso é o que eu faço na Tag Heuer. Está aqui. Esse é o turbilhão. Isso aqui é um turbilhão. Você vai olhar e falar, pô, mas é um reloginho preto, parece de plástico. Não, ele é de cerâmica. É lindo. Mas qual a vantagem da cerâmica? Não arranha. Tem gente, assim, eu até Mostra aqui pro vídeo. eu até falo. Olha, é lindo, gente, olha lá. Eu até falo. A pátina do relógio, muita gente fala, arranhou meu relógio, e agora? Como eu faço? Dá para polir? Eu falo, gente, faz parte da história do seu relógio os arranhões que ele tem. Muitas vezes você está fazendo aquela viagem dos sonhos que você está indo, sei lá, para os castelos da Europa, e aí no avião você dá uma arranhada no relógio, você não vai esquecer disso. Mas se você não arranhar, talvez você esqueça até da viagem. Então, a diferença do relógio de cerâmica é que ele não arranha. Então, se você tem essa neura, não quero arranhar meu produto, quero ficar com ele novinho, compra um relógio de cerâmica. Isso, ele não arranha nunca. Ele não arranha e quem também não arranha são os de fibra de carbono. Não que não arranham, são mais difíceis de arranhar. Quem não arranha de verdade é a cerâmica. Você vendeu você vendeu tudo que você construiu da Montblanc de novo para a sede da Montblanc. Então, o que aconteceu? Aí é uma história longa essa, né? Essa é uma história longa. O Brasil teve um grande momento de mudança no mercado de luxo. Você acabou de comentar, você quase que deu a dica aqui quando você falou, a Daslu. A Daslu foi uma quebra de paradigma no mercado de luxo no Brasil. Uhum. O que acontecia? Na época da Daslu, você tinha, quando ela abriu lá na Marginal, ela representava 57 marcas diferentes no Brasil. A hora que ela teve o problema contábil, fisco, para a marca internacional, isso é fatal. Ela olha para isso e fala, opa, virou leproso. Então, as marcas fogem imediatamente. Deu algum problema, a marca sai correndo. E as marcas praticamente todas viraram as costas para ela. Você vê que ela ficou só com quando ela ainda tentou um pouco, ficou só com a Daslu mesmo, só com a marca dela mesma. E as marcas olharam, falaram, bom, se a gente no Brasil estava vendendo tão bem com ela, né? Com ela, imagina como vai ser a venda conosco. Nós que sabemos tudo, que conhecemos o mundo todo, que temos experiência do mundo todo, vamos vender muito mais. E elas vieram para cá e olharam para cá. Bom, o Brasil tem um imposto gigantesco. Muito.
A Daslu, ela foi fechada porque não pagava esse imposto. E vendia num preço Exorbitante. praticamente não. Ela vendia num preço internacional, às vezes até mais barato que comprar lá fora. Daí esse grande sucesso dela. Quando as marcas vieram para cá, na cabeça delas, e assim, eu te falo isso que eu já vi, já vi isso ser colocado verbalmente para fora. Na cabeça deles, eles falam assim, Dom, o Brasil tem um imposto muito alto, o brasileiro sabe que o Brasil é um país com diferenças sociais grandes, e ele deve certamente entender que esse imposto todo ele é para equilibrar essas diferenças e amenizar esses problemas. Então, certamente, ele vai pagar o imposto que tiver que pagar. E botaram aqui com preço 50%, 60%, 80% mais caro que lá fora. O que aconteceu? Brasileiro que só comprava no Brasil, deixou de comprar no Brasil, foi comprar lá fora. Em viagem. Gente, esse cliente do mercado de luxo, ele viaja, tá? Dependendo do preço do produto, de 1 a 6 vezes por ano. Você acha que esse sujeito vai comprar onde ele paga mais caro, porque ele está preocupado com a distribuição, ele vai comprar onde estiver mais barato. Ele não fica focado, não, vou olhar o que é mais barato, quantas parcelas. Não, o foco dele não é esse. O foco dele, ele sabe quanto vale o dinheiro. Ele não ficou rico porque ele é bobo. Ele ficou rico porque ele fez conta a vida toda. Então, a hora que ele viu... Não, mas às vezes tem coisa que é mais barato lá fora. Eu sei. Mas nessa época, era tudo quase metade do preço lá fora. E aí o sujeito desapareceu, foi embora. Passou a comprar tudo fora do Brasil. O brasileiro, ele aceita uma pequena diferença. Mas ele não aceita aquela coisa que ele fala, pô, passei por bobo, né? Exorbitante. Isso. Esse cliente, ele não é o cliente do outlet. Ele é o cliente que ele quer o produto difícil de ter. Ele quer aquele produto que, pô, ó, o Verstappen usando aquele relógio, eu quero o relógio do Verstappen. Eu não quero o relógio que o cara que troca pneu da equipe está usando. Eu quero o relógio do Verstappen. Então, esse é o cliente que a gente está sempre conversando, que a gente está sempre indo atrás. E esse sujeito, ele viaja. Então, ele não vai comprar aqui. Bom, vieram para o Brasil nessa época acho que umas 150 marcas. Todas vieram para cá, imagina, tinham 57 na Daslu, vieram a 57, mais as outras todas, porque o mercado de luxo anda de bando. Ele chega junto e ele vai embora junto. Ele vai em busca de ambiente. Se não tem um ambiente adequado para ele, ele não vai. Repara, o shopping onde tem as lojas internacionais do mercado de luxo, você tem todas. Ah, mas aquele shopping é de luxo, ele não... 2, 3 marcas... Não rola. Não rola. Nossa, que interessante. E as marcas não vão. Elas só vão se for de bando. Então vieram essas 150 marcas para o Brasil. Parece que um telefona para o outro, né? Mas você pode ter certeza, é pior do que telefonar, acho que é telepatia. É telepatia. Então, Brasil era a bola da vez. Mas o que acontece? Muitas vezes, vamos lá, primeiro estamos falando de marcas que são empresas com ação na Bolsa. Ação na Bolsa, a gente sabe que ela não funciona só à base dos resultados de balanço, ela funciona também o que você deve estar fazendo. Então, quando você sai na Newsweek com Cristo Redentor decolando, todo mundo tem que vir para o Brasil. Porque se você não tiver no seu projeto, se você não tiver uma subsidiária no Brasil, a sua ação vai cair. O seu investidor vai parar de comprar a sua ação. Então, o sujeito vem para cá e bota muito dinheiro aqui. Então, é outro mindset. A gente está achando que o sujeito vem... não, ele vem porque ele está atrás da valorização da ação dele. E a mesma coisa acontece quando ele vai embora. A hora que é para não estar no Brasil, e ele está aqui no Brasil, a ação dele vai cair por estar no Brasil. Então, ele sai correndo. Então, assim, é muito importante a imagem que o Brasil coloca para fora. Isso vai dizer como as marcas internacionais vão olhar para a gente ou não vão nem lembrar que a gente existe. Então, quando começou a economia a ir mal, essas marcas começaram a sair. Das 150 que vieram, eu diria que umas 60 foram embora também de bando.
Então sobrou um monte de ponto. Marcas de relógio, o Brasil tinha um monte de marcas de relógio. Eu lembro até do Vacheron Constantin, Piaget, Jaeger, tinha Longines, tinha o SWAT Group inteiro estava no Brasil, era o próprio SWAT Group. Então, aí, hoje tem uma outra lojinha, mas não é uma distribuição. Não é uma distribuição nacional, não é uma coisa, as marcas não estão presentes nacionalmente no Brasil. E isso faz falta. Eu sinto falta desses concorrentes aqui. Mas continuando lá na história do... Então, assim, nessa época, o Brasil estava... Aquela marca que você cuidava também foi embora? SWAT. SWAT foi embora. E uma pena, porque no momento onde o SWAT estourou de vender, né? Você trouxe a marca... Não quis mais ficar no Brasil, cansaram daqui. E tem... A SWAT realmente teve uma... já falecido, o CEO da SWAT na época, ele se enfesou com o Brasil e falou que ele investiria em Marte, mas não investiria mais no Brasil. Caramba, que frase forte. Muito forte, muito forte. A matéria na Folha de São Paulo. Procura um dia desses e você encontra. Mas o que aconteceu? Então as marcas todas estavam vindo para cá. A Richemont estava já com várias marcas no Brasil, se não me engano, já tinha 7, 8 marcas delas operando aqui no Brasil. E a Montblanc era uma das marcas que melhor vendia do grupo todo e não estava com eles. Nada mais natural do que eles quererem absorver o negócio de volta. E ali, negociação, no final, vendi para eles o CNPJ. Foi tudo. Foi funcionário, escritório, foi ativo, tudo. passivo, tudo. E fiquei no contrato de não competição. Isso, eu falo, é a única coisa que eu acho que eu fiz de errado. Não aceitem contrato de não compete. Quanto tempo você ficou? 3 anos. É pouco, Fredinho. Nossa, Battistini, é uma eternidade. Para você deve ser. É uma eternidade, não acaba, não acaba. Você começa a ir na empresa dos amigos, dar palpite de graça. Mas foi legal. Foi um momento mas você mudou para a França, não foi? Para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Mudei para os Estados Unidos. E assim, para mim teve uma coisa muito boa nesse período, onde eu me aproximei muito dos meus filhos. Então, para fazer do limão uma limonada, eu posso dizer que foi a melhor fase que eu tive familiar para você poder ter um contato muito próximo com os filhos. Porque você sempre trabalhou muito, né? Assim, para mim nunca existiu viagem de férias. Eu sei. Eu sempre faço uma viagem de trabalho, aproveito um fim de semana, Sim, aproveito um feriado, aproveito alguma coisa. Se me perguntar, Fredi, quando é que você tirou férias? Difícil. Não lembro. Você não desliga. O empreendedor nunca desliga. Não desliga. Faz parte, você está sempre trabalhando. Eu queria te perguntar, Fredi, claro. Como que foi que a TAG evoluiu ao longo desses anos aqui no Brasil? Isso também é outra história legal. É bom quando você ter demorado para a gente conversar aqui, para fazer o teu podcast, tudo isso, porque dá para contar uma história. Já são 9 anos de TAG. Já? 9 anos de TAG no Brasil. Nossa! O tempo voa, né? Como voa? Parece que começou ontem. Caramba! Parece que começou ontem. E assim, no Brasil, quando eu comecei com a TAG, ela estava com a Gás externo. E assim, entendo perfeitamente o trabalho que a Gás externo fazia na época, que era um trabalho de ter a marca na loja para atrair uma clientela. O que é diferente de você trabalhar uma marca, de você explicar a história, de você contar o produto, você dizer como é a cultura, o DNA da marca. E esse é um trabalho que a gente faz, é um trabalho que a gente gosta. Então, quando eu comecei, a TAG Heuer estava vendendo muito pouco no Brasil, apesar de ser uma marca muito querida, desde a época do Ayrton Senna. Que é ele que foi buscar a marca, né? Ele que foi buscar a marca. Eu lembro dessa história que você me contou. E vamos lembrar, a marca, ela nasceu em 1860. A história que o brasileiro lembra de TAG Heuer é dos anos, final da década de 80, 90 para cá. Na verdade, quase que a década de 90 mesmo para cá. Só que não se fazia um trabalho de imagem de marca. Então, quando eu peguei, o que vendia no Brasil? Uma pequena quantidade da base da pirâmide. Com isso você mata a marca. Você não pode fazer isso com marca. Aquilo que eu acabei de criticar agora há pouco. O que você tem que focar é aqui em cima. E os caras estavam focados aqui. Uhum. Vamos vender só esse produto baratinho. O nosso foco está nos produtos caros. Posso falar com tranquilidade que nós somos a marca que mais vende turbilhão no Brasil.
Uau. O turbilhão é o topo da indústria relojoeira suíça. Nada é mais sofisticado que um turbilhão para relógio. Nós somos a marca que mais vende turbilhão no Brasil. Por quê? Porque a gente conseguiu aumentar a percepção do brasileiro da marca. Claro que a gente teve também, e isso eu sou obrigado a agradecer o Papai do Céu, tive muita sorte, porque peguei fases com CEOs fantásticos da Tag Heuer. Quando comecei com a Tag Heuer, o CEO era o Jean-Claude Bivet. Jean-Claude Bivet, a gente pode falar que era a última lenda viva da indústria relojoeira suíça. Então, ele já deu uma repaginada, trouxe produtos maravilhosos para a coleção, mas ficou 3 ou 4 anos na marca e se aposentou da vida executiva, lançou sua própria marca de relógio, que é o que ele faz hoje, uma linha de relógio super sofisticada, mas chamado Bivet. Ele saiu, quando ele saiu já estava o filho do Bernard Arnault, Frédéric Arnault, como diretor da marca, e ele logo em seguida assumiu a presidência da Tag Heuer. O filho do Bernard, então, é o CEO? Hoje ele já subiu mais um pouco. Assim, ele gosta muito de relógio, ele é apaixonado por relógio, na verdade, e eu posso falar que nessa hora você vê o que é boa educação. Não sei, não conheço os outros filhos do Bernard Arnault, mas você vê a capacidade dele, jovem, ele entrou na Tag Heuer com 23 anos, jovem, ele fez as melhores parcerias possíveis. Para a gente, no Brasil, além de produtos maravilhosos, ele fez a única marca que fez uma parceria em relógios com a Porsche. Você acredita que eu pensei que era você? Como assim? Eu pensei que... Jura? Eu pensei que era você que tivesse Pela minha paixão pela marca. Então, não, pela paixão, juro. Eu falei assim, eu sinceramente não sabia que era global. Isso é global. Olha a ignorância. É global e assim, foi o primeiro passo. Para mim era você, Fred, que tinha fechado com a Porsche no Brasil. Porque eu sei que você é porcheiro. Se pudesse, teria fechado mesmo. E assim, mas entrou, por isso que eu falo, tem que agradecer o Papai do Céu, porque entrou como uma luva. Tenho ótimos amigos nesses grupos, tenho um bom relacionamento com o pessoal desde criancinha. Na verdade, eu comecei a gostar de Tag Heuer ao mesmo tempo que eu comecei a gostar de Porsche. Olha só. Quando eu fui assistir a primeira vez 24 Horas de Le Mans. Não sei se já viu esse filme, se não viu, eu recomendo para todo mundo que está aqui assistir o filme. Como é que chama? 24 Horas de Le Mans. Steve McQueen, 1970. Tem na Netflix? Tem. Se não tiver Netflix, deve ter na Apple TV, mas assim, tem streaming em vários lugares. Eu vou assistir. Eu não e tem uma cena... De repente até assistir. Não vou fazer nenhum spoiler, é um filme de corrida, claro. Mas assim, a cena inicial do filme, ele entra na cidade de Le Mans, num Porsche 911, 24 aqueles primeiros de Le Mans. De Le Mans. Com Steve McQueen. Tá. E então ele entra com esse Porsche, aquela cena de fim de tarde, pôr do sol, você vê aquela silhueta do carro, que é, vamos dizer, absolutamente reconhecível à distância. Ele estava no braço usando um Heuer Altavia, que na época não me chamou atenção. Mas o Porsche, fiquei babando. E quando ele vai para as corridas, ele é um piloto de corridas no filme, ele corre com um dos Porsches mais icônicos que tem, que é o 917. Quando ele vai para a corrida, na corrida ele está usando o Mônaco. E o Mônaco é o primeiro relógio quadrado esportivo do mundo e a prova d'água. Lindo. Você reconhece o Mônaco a 100 metros de distância. Naquele momento, eu falei, gente, que relógio maravilhoso. Então, ali eu me apaixonei pela Porsche e pela Heuer. Eu acho que é o único relógio quadrado, né? Eu não conheço. Você tem algumas outras marcas que fizeram relógios quadrados, mas assim, ele é o único quadrado à prova d'água. Porque o quadrado é muito difícil ser à prova d'água por causa dos cantos vivos. Então é difícil você ter a estanqueidade dele. E a Heuer fez isso naquela época, foi realmente uma quebra de paradigma. E ele tinha a coroa dele para dar corda do lado invertido. Muita gente fala, isso é para canhoto, fizeram para canhoto. Não fizeram para canhoto nada. Era uma característica daquele mecanismo que tinha os pushers do cronógrafo aqui. E para caber dentro daquela caixa, tiveram que inverter a coroa para cá. Não tem nada a ver com canhoto. No final, acabou sendo interessante, porque você não tem... Ele não incomoda aqui. Não. E você tem os botões aqui do lado, ficam livres para você apertar o cronógrafo. Mas
Nessa época eu me apaixonei pelas duas marcas. Quando ele fez a parceria, foi prato cheio. Porque aí eu poderia ter todos os meus amigos também curtindo um relógio que tinha o logotipo da Porsche. Quer dizer, esse daqui... o meu está desligado. Eu ia ligar. Bom, esse daqui é um Tag Heuer. Ele tem o logotipo da Porsche aqui embaixo. Então, para quem gosta do carro, gente, é fantástico você ter um relógio que tem uma ligação histórica. Você tem a marca Carrera, os dois usam. Esse aqui, ó, Carrera. Exatamente. Carrera, os dois usam desde a década de 60. Você tem uma história muito longa. Você tem o motor Tag Porsche. Você tem... bom, hoje a gente tem na Porsche Cup, no mundo todo, essa parceria com a Tag Heuer. Então, assim, foi um dos primeiros passos acertados da marca. Incrível. E uma outra coisa fantástica que ele acabou de fazer, que isso daqui ainda está sendo divulgado no mundo, a Tag Heuer, eu posso dizer, sem parecer suspeito, que é a marca mais autêntica conectada ao automobilismo que existe. Nenhuma outra marca de relógio é tão conectada ao automobilismo como a Tag Heuer. Tem uma linha chamada Fórmula 1, tem uma linha chamada Carreira, tudo isso voltado para o automobilismo. Mas a Rolex, ela patrocina. Então, acabou de perder. Perdeu? O patrocínio agora da Fórmula 1 a partir de janeiro é Tag Heuer. Sério? Sim, Esse spoiler ou eu que estou fora? Não, isso é. Você que não... Acabou de sair. Acabou de sair. Acabou de sair. Muita gente ainda não pegou isso daqui. Então, a partir do ano que vem, voltaremos a ser os timekeepers, os patrocinadores da Fórmula 1 no mundo. Caramba! Isso, eu acho que assim... Nós éramos, no passado a gente era. Tá. E... Porque a Hublot é futebol, né? O Blue é futebol. A Rolex, eu tinha ela na minha cabeça como Fórmula 1. É mais tênis, é mais... que mais que eles também... Golfe. A gente é automobilismo. Sim. Quantos cronógrafos tem na coleção deles, da Rolex? Daytona. Quantos cronógrafos nós temos? Todos. 90% da nossa coleção é de cronógrafos. A gente tem, assim, são poucos relógios da Tag Heuer que não são cronógrafos. Nós somos o maior fabricante suíço de cronógrafos. Então, assim, nada mais autêntico. Bom, nós temos uma coleção de relógios chamada Fórmula 1. Marca registrada nossa. Sim, também tem a coleção todinha do Ayrton Senna. Bom, esse daqui é um Senna. Esse é um Senna? Esse é um Senna. E esse ano... Quantos modelos Senna agora tem? Nossa... Eu vi uns 6, é isso? Não, vamos lá. Esse ano vai estar sendo lançado um modelo Senna. Um modelo Senna. Desde que começou a parceria com a Ayrton Senna, se eu não me engano, são 17 ou 18 relógios que já foram lançados. Esse também foi você que conseguiu? Não, mas graças a Deus, o fato da gente estar... vamos dizer, a parceria, claro, sempre teve muitos relógios, mas ela voltou a todo vapor em 2015, quando a gente começou com a Tag Heuer. Naquele ano, eles lançaram, eu acho que cinco relógios Senna no mesmo ano. Foi o ano que mais lançaram relógios Senna. Esse ano vai ter somente um modelo. O que vai ser? Um turbilhão. Olha. Então o relógio... Também de cerâmica? Não posso, aí eu não posso dar mais spoiler. E lança quando? Lança em... Bom, nós vamos ter uma celebração muito legal. Eu faço questão, por favor, que você esteja com a gente. Lá no Ibirapuera. Não posso dar muitos spoilers, mas assim, vai ser uma festa internacional esse ano. Olha só. Agora, no final do mês, Nossa, Senna. Tá aí já. Tá aí. Nossa Estamos trabalhando que nem correndo. Eu ia até te perguntar. Evento internacional, vai vir o pessoal de fora também. Tá. Eu queria até te perguntar quais são sendo as estratégias específicas aqui do Brasil. Então, a gente segue, isso não tem jeito, a gente, claro que segue totalmente o padrão de fora. Então, a estratégia ela é única. O que a gente faz aqui no Brasil, que vira, vamos dizer, posso até dizer, entre nós, que vira um benchmark para eles, são as ativações que a gente faz junto com a Porsche. Tá. Então, o nosso relacionamento com a Porsche tem sido muito frutífero no Brasil. Eu sei, tá. E exemplo para os outros mercados do mundo. A gente é um dos mercados que mais tem proximidade da Porsche no mundo. Fredi, quais são os novos produtos ou tecnologia que estão sendo desenvolvidos? Então,
Tecnologia. A gente sempre gosta de falar muito de tecnologia e eu Aliás, vou lembrar... aliás, mostra isso aí que você tá... Eu vou lembrar... Então, eu vou lembrar Tá aqui. Esse daqui é um smartwatch da Porsche. É lindo isso. Eu sou também suspeito para falar. Você fala, pô, mas você tá com 2 relógios? Aliás, gente, Fredi é o único homem que eu conheço que usa 2 relógios. Mas eu tenho uma explicação. Na verdade, isto é um relógio e isso daqui é o resumo do meu celular no meu pulso. Quando eu estou em lazer, fim de semana, hoje à noite, chego em casa, eu tiro esse relógio do pulso e fico só com esse. Vou para uma festa? Só esse. Vou fazer esporte? Esse. Para trabalhar? Ambos. Por quê? Porque eu vendo relógio? Não, porque isso aqui é uma ferramenta de trabalho. Eu tenho todas as mensagens, tudo que acontece no meu celular, ao invés de eu ficar olhando para ele, tá aqui, tá no meu pulso. E isso aqui eu gosto. Poderia ficar só com isso daqui, se eu quisesse só pensar no lado do trabalho. Prático da vida, mas não, gente, tem a paixão da vida. Isso aqui é paixão. Uma pergunta, quando você vai viajar, você leva os 2? Não pode. Porque se você voltar, o fiscal da alfândega te pegar com 2 relógios, você está perdido. Você vai pagar imposto de novo por um deles. Só viajo com esse. Fica o smartwatch. Dá um trabalho de tirar na esteira. Não dá nem para brincar com isso. Imagina, é um relógio, tá na lei isso. Tem alguma questão em relação à TAG voltada para a sustentabilidade? Muito, muito. E tem uma coisa muito legal que a gente faz e poucas... Não vou dizer que poucas marcas, na verdade ninguém faz, só a gente faz. A gente tem hoje um relógio que ele só funciona em energia solar. Então, você bota ele 1 minuto exposto à luz, ele funciona o dia todo. Você vai usar esse relógio a vida toda e ele simplesmente com a luz da sala, ele se legal, alimenta. Como chama, como chama esse modelo? Não é chamadoral, não. Só porque você falou agora, eita, nossa. Não, mas tudo bem. Já eu me lembro, eu me lembro dele. Mas assim, você está vendendo ele já? Nossa, vende super bem. E ele tem esse apelo centavo. Você não tem bateria, então ele não vai deixar lixo, ele não vai ter troca de bateria, não tem nada. Ele é totalmente preciso e a vida toda funciona somente com a luz do sol. Tá, deixa eu ver aqui. Uma outra pergunta também que eu queria te fazer. Como a TAG hoje mantém a sua posição no mercado de relógios de luxo? Cada vez mais sofisticado, cada vez procurando fazer um produto mais exclusivo. Então você tem... isso é uma coisa que a gente valoriza muito. A gente entende que no mercado de luxo, o que você quer é exclusividade. Você não quer chegar em qualquer lugar e encontrar um sujeito com um relógio igualzinho ao teu. Você quer ter uma coisa única sua. Então, no topo das nossas coleções, tá hoje, vamos dizer, são algumas edições limitadas que a gente coloca. Acabou, você não vai ter nada nem parecido com aquilo. Então, por exemplo, esse relógio do Senna é uma edição de 175 peças. Eu posso te falar que mesmo Senna, que a gente está aqui no Brasil, que todo mundo, que é o país do Ayrton, eu nunca encontrei ninguém com um relógio igual ao meu. E essa é a ideia. Hoje, por exemplo, essa semana agora, foi lançado mais um turbilhão, 200 peças para o mundo inteiro. Relógio, se olhar, relógio titânio, relógio nada não é metal precioso, mas é um turbilhão, portanto, extremamente especial, exclusivo, sofisticado, caro. E também uma edição pequena, uma edição limitada para justamente você não encontrar ninguém com esse relógio. Deve vir para o Brasil, estamos falando são 200 peças para o mundo, deve vir para o Brasil 3, 4 peças. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Se você não puder responder, você sai liso. Tá, mas é uma curiosidade minha. Por favor. Você negociou, trabalhou muito por 23 anos com o grupo Richemont. Uhum. Agora está no grupo LVMH. Qual é a grande diferença? Que são 2 grandes concorrentes. É difícil você falar isso, mas eu posso fazer um comentário que eu espero não estar ofendendo ninguém. Você sente uma... eu acho que você não pode falar. Não, mas assim, eu vou fazer só um elogio para o grupo que eu estou hoje, que acho que é uma coisa mais simples.
você sente uma continuidade dentro da família. Então, você percebe que o Bernard Arnault colocou os filhos dele, preparou todos os filhos dele para seguirem o negócio. E se ele sozinho fez esse conglomerado que ele tem, ele preparou 5 iguais a ele para fazer 5 vezes mais o que ele tem. Então, assim, você olha dentro do grupo LVMH e você fala assim, isso daqui vai continuar crescendo e cada vez mais. E isso, eu te confesso que eu não consegui ver não vou falar do Grupo Richemont porque eu não posso falar em nome deles, eu não consegui ver na Montblanc. A Montblanc, eu peguei a Montblanc com uma marca pequena, que vendia só em papelaria, que conseguiu crescer, conseguiu ir para a joalheria, mas quando aquele gênio que entrou na Montblanc na década de 80, que transformou ela de uma marca de papelaria para uma marca de joalheria, quando ele saiu, quando ele se aposentou, eu senti que faltou continuidade no trabalho que ele tinha deixado. Ah, entendi. Então, talvez a caneta não teve a mesma sorte que o relógio teve, porque a caneta realmente, aquilo que a gente falou, ela parou de ser tão útil. E o relógio que existia, lembra quando eu comecei em 2015, foi quando lançaram o Apple Watch. E o Apple Watch... que é um grande concorrente. Então, muita gente olhou para o Apple Watch na época apavorado. Eles vão destruir a indústria relojoeira suíça de novo, vai ser como quando lançaram o relógio quartzo no Japão, vai ser uma catástrofe. E o Jean-Claude Bivet, que era o CEO na época da TAG, ele falou, não, o smartwatch vem aqui para ajudar a gente. E o pessoal perguntava, como assim? Ele falava, o que acontece? Você pega hoje o jovem, ele não usa relógio. Ele olha as horas no celular. Ele perdeu o hábito de ter qualquer coisa no pulso. E isso, nada pode ser pior para uma marca de relógio, que faz relógio de pulso, do que você não ter pessoas acostumadas a usar relógio. Quando vem o smartwatch, você tem o barato, o médio, o caro e o jovem. Não tem barato, não. O preço, se você pensar um Apple Watch, dolariza o preço do Swatch. É o preço do Apple Watch hoje. Custava $30, $40 na época, um Apple Watch custa $300, $350, o mais barato. É a mesma coisa que o Apple Watch. Tá. Então, ele falou, a hora que você acostumar as pessoas, esse jovem, a usar relógio, claro que ele vai cansar. Ele vai olhar para esse negócio que tem que botar para carregar. Pô, ele carrega o celular, ele carrega o laptop, ele carrega o relógio. Hoje, carrega o carro. A pessoa fica cheia de botar tudo na tomada para carregar. Ele vai querer alguma coisa que funcione. É verdade. Haja tomada. Haja tomada. É aquele Benjamin cheio de coisa. Né? Então, isso aqui funciona sem parar. É tanto que o pessoal brincava, falava, é o bobo, né? Porque ele funciona sem parar. O seu movimento faz ele funcionar. Fred, você continua como presidente da Abrael? Da Abrael? Continuo. Quantos anos? Nossa. Então, Abrael... Explica para o pessoal o que é Abrael. Abrael é a Associação Brasileira das Empresas do Mercado de Luxo. Sim. Você tem lá fora o Comitê Colbert, na França, você tem o Walpole na Inglaterra. Alguns países têm associações do mercado de luxo. Poucos países têm isso. O Brasil pode se vangloriar de ser um país que tem mais de 60 marcas associadas ao mercado de luxo. Associadas a Abrael. Abrael. A gente tem, talvez, um pouco mais de marcas do mercado de luxo aqui no Brasil, mas 60 delas são associadas a Abrael e a gente é muito rigoroso para aceitar as marcas. Você já pensou em montar cursos? O Ferreirinha faz muitos cursos. A Abrael, ela tem... A principal vertente dela é o treinamento, é montar os cursos, é aproximar essas empresas. Por que a gente montou? Eu me lembro, a gente estava sentados, eu, Ferreirinha e o Romeu da Trousseau. E a gente falou, gente, isso aqui em 2007. Nossa, quanta gente nova chegando no Brasil, um monte de executivo, marca nova, todo mundo se cruza nos mesmos shoppings, que a gente está todo mundo nos mesmos shoppings, a gente dá uma olhada um para o outro, mas ninguém se conhece. A gente tem que montar um lugar para que a gente possa se conhecer, para que a gente possa... discutir. Nós temos os mesmos problemas. A gente discute com os mesmos shoppings, a gente tem as mesmas dificuldades de logística. Por que não vamos montar um grupo para isso? Tem dificuldades de RH, contratação, formação de equipe. E daí a gente montou, naquela época, a Abrael, e veio crescendo todos esses anos. Eu só saí dessa posição quando estava quando tinha
estava no meu contrato de não competição. Aí eu fui para o conselho da Abrael e depois, quando voltei para a TAG Heuer, me convidaram de novo para ser presidente. Que legal. E é um ambiente fantástico, porque a gente realmente, ali a gente troca muita informação e é um ambiente onde você tem todo o apoio para uma marca do mercado de luxo operar bem no Brasil. Legal. Fried, tem mais alguma pergunta que eu não tenha feito da TAG que você queira concluir? O que eu poderia só comentar, não vou dizer que é pergunta, mas você até perguntou qual é o caminho, qual a sua visão, talvez você não tenha usado essa palavra, para o futuro da TAG no Brasil. É verdade. Eu diria que assim, aposte na marca. A TAG Heuer, ela vai ser a marca de maior sucesso de relógios no mercado brasileiro. Uau! Você é sempre convicto. Muito convicto. Foi o que a gente fez na época com o Montblanc. É verdade. Fredi, eu tenho uma coisa que eu sei que você é um cara sério, mas agora você vai ter que desacelerar. Eu sei que você não bebe, continua não comendo carne vermelha. De vez em quando. Mas sua pele tá bonita. Verdade, você tá moço, continua mocinho, menino. Obrigado. A Seguinte, ideia é essa. Esses dados aqui tem vários figuras. Sim. Então você vai mexer, vai soltar e você vai ter que criar uma história para mim. Vamos lá. Vamos ver se você tá... muito dado, vai ser muita vamos história. ver se você tem criatividade. Vamos lá. A gente tem que fazer, né? Vamos lá. Fácil não é, mas a gente... Não é. Então vamos lá. Nossa. Muito bom isso aqui. Você pode montar do jeito que quiser na hora que você contar a história. Tá? Ih, já tô... Vamos lá. Olha, tem até... Caiu aqui o papel e a caneta. O papel e a caneta. Isso aqui você vê que está no começo da minha vida, né? Isso aqui é um navio? Deixa eu ver. É um navio. Então, para mim... Um castelo. Isso aqui, o que é? Acho que... Isso aqui é a união das pessoas. Você vai dar o significado para você o que tem cada um deles, tá? Isso. O que é isso aqui? Isso aqui é um animal. Nada mais legal do que... Então, assim, o comércio exterior... na minha vida, a escrita na minha vida, a família, a coisa mais importante que tem na vida da gente. Então eu vejo aqui a família. Aqui, apesar de ser um palácio, não é um palácio, mas é a casa da gente, que é a coisa mais importante que tem, onde você consegue criar a tua família. Eu não sei se eu enxergo aqui o Peter Pan, mas assim, eu diria que são os heróis que toda hora cruzam o teu caminho, que você pode colocar, são os enviados de Deus para o teu caminho. Isso daqui é um pouco do que a gente devolve no bem dos animais, que eu acho que é super importante. Quem não sabe tratar um animal, não sabe tratar a gente. Você tem aquela cachorrinha ainda? Tenho outra. E estou nesse momento com duas. Estou com a minha filha, ela veio me visitar, e aí os documentos do cachorro dela não estavam válidos para a volta. Estou com 2 cachorrinhos em casa. Tá com que 2? É uma delícia. Tô com 2, mas legal. já ela vem buscar o dela. E aqui, eu acho que é a vida da gente, que ela é feita de altos e baixos. Quem não vive isso não sabe o que é a vida, nunca viveu. Então você vai da casinha para o castelo, do castelo para a casinha, da casinha para o castelo, e essa é a vida da gente. Muito bom, Fredinho. Obrigado. Eu vou te falar algumas frases aqui, e você me fala o que significa para você. Claro. A Patrícia está bem? Graças a Deus está então, super bem. Vamos tá lá. Ótima. Estava falando com ela, subindo aqui. Que legal. Manda um beijo para ela. Vou mandar. Sobre obrigado. casamento. Casamento, a coisa mais importante que um homem faz na vida. E tem que aprender uma coisa. A gente sempre acha, eu tenho que aguentar. Não. Os dois aguentam um ao outro. Então tem que ser paciente, casamento é feito para ficar. Legal. Filhos. Continuação. Eles são a continuação da gente. O que você acha da sociedade atual? Eu acho muito mimimi. Eu sou de uma geração anterior, onde a gente falava o que queria, ouvia às vezes o que não queria, e ninguém tinha problema, ninguém tinha trauma com isso. Eu acho que hoje tem muito mimimi. Um lugar. Campo. Campo. Uma paixão. Família. Família. Um desprezo. Algo que te dá um asco. Egoísmo. O que você não faria de novo? Nossa, nada. Muito Repetiria tudo que eu fiz.
Se você encontrasse o Fredi hoje, aos 30 anos, o que você falaria para ele? Não trabalha com mercado de luxo, não. Tá falando sério? Brincadeira. Assim, adoro o mercado, adoro o trabalho que eu faço. Mas, assim, é um trabalho difícil. É difícil, né? Fredi, queria agradecer a sua presença. Imagina, eu que agradeço. Queria agradecer prazer. também a Cite a Parada, da Pedra Forte. Um beijo. www.pedraforte.com.br. Obrigado, Cíntia. Fredi, foi uma honra ter você aqui. Honra minha, obrigado. De novo, fiquei assim, foi ávido. Foi uma aula verdadeira. É muito bom te encontrar sempre. A hora que você quiser, é um prazer. Uma honra poder estar aqui no seu Obrigado, programa. viu, Fredi? Valeu. Gente, até a próxima. Muito obrigado.